hoje nós vamos ver a respeito, né, do fruto do Espírito Santo, na sequência aqui. E depois, só depois é que a gente vai entrar na questão dos dons espirituais, amém? Então vamos lá. A gente viu, a gente até conversou a respeito disso, a respeito do fruto do Espírito. A gente viu que, né, muitas vezes a gente acaba, às vezes acho que até sem pensar, sem querer, a gente fala os frutos do Espírito. E é o fruto, né? O Espírito Santo, né, ele vai gerar o fruto. E esse fruto, né, vai gerar em nós vários, a gente pode dizer assim, vários benefícios. Eu lembro que eu até falei da laranja, por exemplo, né, como se fosse um exemplo, uma laranja, né, é um fruto, que aí tem vitamina C, tem várias vitaminas, um tanto de coisa que traz benefícios. O Espírito Santo é a mesma coisa, é um fruto que vai trazer, né, os benefícios para quem, né, nele foi gerado esse fruto. Amém? Então vamos lá, e na folha. Diz assim, olha, através do fruto do Espírito Santo, o caráter de Cristo é novamente formado no homem. Novamente por quê? Porque o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas quando ele desobedeceu, ainda lá no Éden, né, essa semelhança ela foi distorcida. O homem perdeu essa semelhança. Então, o caráter do homem ele foi distorcido. E para que esse caráter ele seja formado novamente, o homem precisa de Deus e precisa do Espírito Santo. E esses benefícios que o Espírito Santo vai trazer para o homem. Então, isso vai formar de novo o caráter de Cristo no homem. Não 100% como no início, claro, mas é um processo de aperfeiçoamento. O pecado afetou consideravelmente a imagem de Deus em nós, levando-nos a produzir as obras da carne. A gente vai ver isso aqui, né, a respeito do fruto do Espírito, lá em Gálatas 22. Fala também das obras da carne, né, que se opõem, né, a essa obra do Espírito. A manifestação do fruto do Espírito Santo diz respeito à nossa santificação, ou seja, a separação do pecado e consagração a Deus. Então, esse fruto, ele é produzido, né, e os efeitos, né, dele em nós, de acordo com o que nós buscamos. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós santificamos a nossa vida, quanto mais nós separamos a nossa vida para Deus, afastando, né, o máximo possível do pecado, mais o Espírito Santo vai produzindo isso em nós. Não é simplesmente assim, olha, né, eu tenho, né, o fruto do Espírito em mim, eu tenho o Espírito Santo, e isso tem gerado, né, tal e tal coisa na minha vida. Não, é um processo de separação, é um processo de santificação, é um processo de busca de intimidade com Deus. É através da manifestação do fruto do Espírito Santo que a maturidade espiritual torna-se perceptível, né? Vai se perceber na pessoa, né, que ela está evoluindo espiritualmente, que ela está crescendo espiritualmente, que ela está madura, né, espiritualmente, né, a partir, né, dessa busca e da manifestação do Espírito Santo. Quanto mais o Espírito Santo ele tem liberdade para agir, mais ele vai agir. E quanto mais ele agir na nossa vida, mais vai ser perceptível, mais vai dar para perceber. A gente não percebe isso? A gente percebe quando uma pessoa ela é cheia de Deus, quando a pessoa, né, é usada por Deus, quando, né, Deus se manifesta através daquela pessoa, a gente percebe. Então, quanto mais a gente busca, mais o Espírito Santo vai se manifestar e mais fácil vai ser de ser percebido na nossa vida. Qualquer novo convertido pode manifestar o fruto do Espírito Santo se a sua conversão for realmente autêntica. Que é algo bem interessante. Isso não é uma questão de tempo. Amém? Não é uma questão de tempo. Eu aceitei Jesus hoje mesmo. Posso receber? Claro. Claro. Uma pessoa, né, recém-convertida, né, ela pode ter manifestações do Espírito Santo na vida dela, enquanto uma que está a vida inteira, né, na presença de Deus não receber nada, claro.
Isso não é questão de tempo. Não é por tempo de casa, não é tempo de carteira. Isso é por tempo de busca. Né? Há quanto tempo eu estou buscando verdadeiramente? Eu já cheguei buscando, eu já cheguei me entregando, já cheguei me derramando. Rapidamente, né, essa manifestação vai ser evidente na minha vida. Então não é questão de tempo. E a gente até escuta essas comparações. Puxa, fulano acabou de chegar, né? Ele está fazendo isso, naquilo, e fulano já está assim. Uma questão de busca. Uma questão de entrega. E aí Deus, que conhece o nosso coração, que vê todas as coisas, claro, né? A gente pode imaginar Deus assim, Deus no sentido figurado, né? Deus doido para derramar do poder dele. Só que tem pouca gente buscando, né? Deus está procurando, porque ele está doido para derramar. Só que tem pouca gente buscando por isso. Então, se eu cheguei hoje e estou buscando, Deus vai derramar, né? Ele vai derramar sobre quem buscar. Então, nós vamos ver aqui agora, né? O que esse fruto do Espírito Santo ele vai produzir em nós, tá? Lembrando que isso aqui tudo é em oposição à obra da carne. Por quê? Porque a nossa natureza, lembrando, a nossa natureza, ela é o quê? Pecaminosa. Vai ser a nossa natureza, aquilo que nós já somos, em oposição àquilo que Deus ele quer derramar sobre nós, aquela obra que Deus quer fazer. Então, vai vir, né, as manifestações do Espírito Santo e a nossa carne, o nosso eu, a nossa natureza pecaminosa, não vai ficar de braços cruzados. Vai se opor. Por isso não é tão simples. Por isso não é tão simples. Por isso tem que ter essa busca, né, essa intimidade com Deus. Por quê? Porque, né, se de um lado eu estou buscando e o Espírito Santo tem se manifestado na minha vida de alguma forma, por outro lado, é como se tivesse uma cordinha puxando. Sabe quando você está de coração aberto para fazer uma coisa, você está com um pensamento totalmente de Deus, aí de repente vem aquela vozinha assim, não, mas não precisa ser desse jeito. Não, igual a gente vai ver sobre amor aqui. Não, mas fulano não merece que você faça isso. Fulano nunca fez nada para você. Não. Já viu o desenho animado? Aqui tem um anjinho falando coisas boas e aqui tem um demoninho cutucando com um garfinho para você não fazer aquilo, para você ir para o outro lado. É como se fosse isso. A ilustração é essa. Porque a carne, o pecado, né, aquilo que nós somos, não vai ficar de braço cruzado. É como se fosse um cabo de guerra. E aí, o lado bom só vai vencer numa busca, assim, incansável pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? O negócio não é simples. Totalmente possível, amém? Totalmente possível se a gente buscar, tá? A palavra fala que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou seja, aquilo que é de Deus é maior, é mais força, mais poder do que aquilo que é das trevas. Amém? Então, vamos lá. Primeira coisa aí. É amor. Aí está aqui assim, ó, no grego, ágape. Ou seja, é um amor vindo da parte de Deus. É um amor divino. Não tem nada, porque, né, divide-se, né, o amor em três partes. Existe o que a gente chama de amor ágape, amor filos e amor eros. No original. Ou seja, são diferentes tipos de amor, diferentes formas de amar. Então, o amor ágape, esse que está aqui, que é gerado pelo Espírito Santo, é um amor divino. Porque existe o amor filos, que é aquele amor fraternal, o amor que eu amo você em Cristo. Olha, fulano, eu te amo em Cristo, né? Aí eu amo o Jean e a Vanessa vai ficar com ciúme, que é o amor fraternal, é de amor, né? Um amor de irmão para irmão, o mesmo amor com que eu amo o meu irmão, né? Meu irmão de sangue. Esse é o amor filos. E o amor eros, que é aquele de homem para mulher, mulher para homem. É diferente.
Então, esse amor que está falando aqui, é um amor, né, que vem da parte de Deus, através do Espírito Santo, e que vai gerar em nós esse amor divino, né, parecido com o amor que Deus sente por nós. Então, vamos lá. É um amor divino para com a humanidade perdida. Sabe aquele amor que a gente fala, Celinha até citou aqui na ministração hoje, aquele amor de Deus que nos constrange, que a gente não consegue entender, como que alguém envia o único filho que ele tem para morrer no lugar de pessoas, né, de uma humanidade perdida, que iria até condenar esse filho, iria crucificar ainda ele sendo inocente. Que amor é esse? Que Deus sente por mim, que eu peco, mato, faço o que for, e quando eu chego para Deus, me perdoa que eu arrependi, Ele me perdoa e me dá uma nova oportunidade. Que amor é esse? Então esse é o amor ágape, o amor divino, o amor de Deus. É o amor que Deus sente e que a gente não entende. A gente não consegue entender. É tão grande que nos constrange. Dá até vergonha. Dá até vergonha. Já sentiu aquilo assim, olha, né? Talvez você entenda o que eu vou falar. Às vezes, quando a gente está muito atolado de coisa errada, né? Às vezes, a pessoa não consegue falar com Deus, pedir perdão, confessar, porque não está afim de largar aquilo para lá. Outras vezes, a gente tem vergonha de falar com Deus. Entende? Como que eu vou falar isso? Meu Deus, como é que eu vou tocar nesse assunto com Deus? Ô, Senhor. Entende o que eu estou falando? Por quê? Porque a gente fica constrangido. A gente fica constrangido. Assim, nossa, eu aprontei de novo. Pequei de novo, aprontei de novo. Estou toda atolada de novo. Ai, que vergonha. Como é que eu vou falar isso com Deus? Como é que eu vou tocar nesse assunto? Deus me perdoa, amém. Deus, em nome de Jesus, perdoa todos os meus pecados, porque a gente fica até envergonhado de tocar naquele assunto. E o pacote não vale, né? Pecado tem nome, né? E se a gente for olhar assim, né? Acredito que vale, né? Mas não sei, tem que tocar na ferida. E aí, a gente com vergonha, constrangido. Porque a gente pensa, Deus me perdoou e eu fiz de novo. Até com vergonha. Eu sei que Ele vai me perdoar, mas eu estou até com vergonha. Que eu arrumei de novo. Entende, irmãos? Então é isso. É esse amor, né, gira em torno disso. É dessa forma. De tão grande que é. E não consegue nem imaginar. Porque a gente condena, né? A gente condena e não aponta o dedo. Né? Aponta o dedo. Oi, mas me perdoa, mas fiz de novo. Não é questão de perdão, não, menino. Você tem que mudar. Né? A gente age dessa forma. Oh, tu me perdoa. A última vez que eu vou te perdoar. É a última vez que eu vou te desculpar. Pensou Deus assim? Mas a gente é assim. A gente aponta o dedo, é a última vez. Todo dia você apronta a mesma coisa. E a gente passa longe desse amor. Então, o Espírito Santo vai produzir isso em nós. Esse amor. Esse amor divino. Que não vai ser da mesma forma do nosso. É da forma de Deus. Né? É um amor imutável, ou seja, não muda. O amor de Deus, o amor divino, ele não muda. Ele acompanha a essência de Deus. Deus é amor. A palavra fala que Deus não muda mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então o amor de Deus, e Deus é amor, não muda. O nosso muda. O nosso vai lá e vem cá. Né? De acordo com a circunstância, de acordo com a situação. Né? Tem o nosso, é um amor condicional. Vai depender, tudo depende, né? Vai depender da circunstância, vai depender do momento, vai depender do meu estado de espírito. Hoje eu não estou bom, não é assim? Hoje eu não estou bom. Então o nosso amor depende da gente estar bom, né? Só se for um dia bom. O nosso amor depende, irmãos. Falando sério, o nosso amor ele depende de muita coisa. O de Deus não, ele não muda.
Deus ama, Deus é amor. Pronto, amor é amor. É um amor sacrificial. É aquele que enviou Jesus, sacrificou o filho dele por uma humanidade perdida, pecadora. É um amor que sacrifica. Agora Jesus manda o único filho dele para morrer por uma humanidade, né? Aquela humanidade, a que viria, e toda a humanidade de todos os tempos, morrer por essa humanidade. Totalmente perdida, totalmente ingrata, né? E Deus sabia disso, mas é um amor que gera sacrifício. É um amor espontâneo. Ó, né? Eu amo. Simplesmente assim. Amo porque amo. Não tem que ficar esperando nada. Não tem que ficar esperando ninguém me demonstrar nada. Simplesmente amo. E fala aqui, ó, e que nos leva a amar até os próprios inimigos. Sabe quando a palavra fala assim, ó, ora pelos seus inimigos, né? Orar pelo amigo é fácil, né? Mas o que Jesus fala? Tem que orar, abençoar até os próprios inimigos. Como? Quando existe esse amor aqui. Aí você leva para o outro lado. Ele é meu inimigo e ele me quer mal. Mas a palavra fala, né? Que isso não é dele, não. Isso é espiritual, né? Minha luta não é contra a carne nem o sangue, então eu vou orar por ele. Porque isso é o diabo usando ele, às vezes ele nem sabe, né? Aí o amor, né, gerado pelo Espírito Santo vai me fazer pensar dessa forma. Não. Coitado fulano, nem tem Deus, nem conhece Jesus, não é liberto, eu vou orar por ele, para Deus abençoar, para Deus libertar, para Deus salvar ele, porque nem sabe o que está fazendo. Então, é alguém que faz mal para o outro, e o outro vai pensar dessa forma, baseado no quê? Baseado nesse amor aqui, nesse amor divino. Ah, eu vou orar. Não, gente, nem conheço o cara se colocou como meu inimigo, está fazendo tudo para atrapalhar minha vida lá na empresa, tudo para atrapalhar minha vida lá na vizinhança, tudo para atrapalhar minha vida onde eu ponho a planta dos meus pés. Eu vou orar mesmo para Deus mandar fogo do céu, envia fogo, fogo consumidor, envia fogo do céu, o Senhor esturrica ele mesmo. Porque Deus mandou orar e abençoar os inimigos. De repente, né, depende, que oração que você está fazendo? Que oração que você está fazendo? Né? Deus, pesa a mão, Senhor. Que oração que você está fazendo? Quando a palavra fala orar pelos inimigos, é abençoar. É olhar por esse lado. Que a luta não é contra a guerra nem sangue, e com esse amor aqui. Amém, irmãos? Segunda coisa, alegria, gozo. Essa alegria aqui é uma alegria constante na vida do crente, decorrente de seu bem-estar com Deus. Essa alegria se manifesta, inclusive, nas tribulações. Que alegria é essa aqui? É uma alegria que nunca acaba. É aquela que Davi fala em Salmo 51, é a alegria gerada pela alegria da salvação. Né? Eu conheço a Deus, eu sou salvo, e isso gera em mim uma alegria que não tem fim. Ou seja, a gente volta lá na mesma tecla. É uma alegria que não depende de circunstância. Olha, hoje eu estou feliz, rindo para tudo e para todos, porque o negócio está bom para mim hoje. Amanhã o negócio não está bom, tem alegria que não, tá? Não vem mostrar os dentes, não. Já viu que as pessoas... Eu detesto gente que acorda sorrindo de bom humor. Então, o que acontece? Essa alegria que é produzida pelo Espírito Santo é uma alegria constante. Não depende da coisa estar bem ou da coisa estar ruim. Depende de quê? Depende daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Eu dependo de quê para sorrir? Eu dependo de quê para ter essa alegria? Eu dependo do fato de saber que eu sou de Deus. Que hoje o negócio está ruim, mas amanhã pode ficar bom. Que a vida é assim.
Que é tipo uma montanha-russa, um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. E a minha alegria não depende disso, depende de Deus, vem do Espírito Santo. Eu sou de Deus, eu conheço Jesus, eu sei o que Deus pode fazer, e por isso eu sou alegre. É essa alegria. Não é uma alegria condicional, não depende da condição, do momento, da circunstância que eu estou vivendo. É incondicional. Né? Eu conheço pessoas assim. Aí a pessoa assim, gente, de que essa pessoa tanto ri? De que tanto? Eu conheço pessoas assim. Que eu já perguntei. Você não fica chateado? Não fica triste? A pessoa respondeu assim, às vezes, né? Quando a coisa não está muito bem, de noite, quando eu vou dormir, que eu coloco a cabeça no travesseiro, eu penso. Eu penso nisso. Deixa para pensar de noite, quando eu vou dormir. Aí eu penso um pouco nisso. Do tipo, não vai resolver. Né? E essa alegria não é porque as coisas estão boas ou ruins, é porque é uma pessoa de Deus. Amém? Então a gente tem que buscar isso do Espírito Santo. Eu não posso hoje estar bem, sorrindo e amanhã arrasado, porque alguma coisa deu errado. Eu tenho que me alegrar na salvação, assim como Davi diz. Eu tenho que me alegrar na salvação. Eu tenho que me alegrar na obra que Deus fez, faz e vai continuar fazendo na minha vida. Amém? Paz. A paz é uma tranquilidade íntima e perfeita. É uma coisa que vem lá de dentro, né? Independente da circunstância, a mesma coisa. Hoje eu estou em paz, ó. O pessoal usa falar, eu estou plena, né? Hoje eu estou zen. Mas depende de quê? Depende da circunstância? As coisas são tranquilas, né? Tem dia que assim, a gente tem aquela sensação que a vida está toda em ordem, então hoje eu estou em paz. Se não tiver assim, não tem paz. Mas a paz que o Espírito Santo produz, ela é uma tranquilidade íntima, ou seja, é de dentro. Não é daqui de fora. Não é o que está aqui fora que vai produzir. É algo produzido lá dentro. É íntimo e perfeito, ou seja, quando fala que é íntimo e perfeito, é algo que é gerado de dentro para fora, começa lá dentro, não depende do que eu estou vendo aqui, é perfeito, ou seja, perfeito no sentido de que o que está aqui fora, o que está acontecendo aqui fora, não vai atrapalhar o que eu estou sentindo aqui dentro. Não vai atrapalhar. Por isso que paz, né? Por isso que a palavra fala que só Jesus tem essa paz para nos dar, só pode vir dele. Só dele mesmo. Como que as coisas estão aqui, ó, tudo revirando aqui fora, ao meu redor, e eu vou estar em paz. Com esse sentimento de tranquilidade que nada pode atrapalhar. De onde que pode vir se não for da parte de Deus? Como que alguém pode ter essa tranquilidade íntima, essa tranquilidade lá dentro, vendo tudo morar aqui fora, se isso não for vindo de Deus? Não tem como vir de outro lugar. Por isso que a palavra fala, essa paz só eu tenho para dar. Jesus fala isso. Não tem como. Né? A nossa vida, né? A circunstância da nossa vida, né? Talvez uma estabilidade financeira, uma estabilidade, né, em alguma área da nossa vida, não pode gerar isso em nós. Porque aqui fora tudo passa. Aqui fora tudo vai alterando o tempo todo. E o que a gente viu aqui? O único que não muda é Deus. Só o que não muda são as coisas feitas por Deus. Então só Ele pode dar essa paz, nessa tranquilidade perfeita dentro de nós. Podemos desfrutar da paz em 3 sentidos. E nós vamos ler aqui, ó, paz com Deus, paz com o próximo e paz interior. Vamos lá. Paz com Deus. Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1 fala assim, olha, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus ele morreu na cruz, sendo justo, sem pecados. Então, por isso, ao receber Jesus, nós somos justificados por Ele. E através disso, nós temos o quê?
paz com Deus. Então, através da fé, nós cremos que Ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz para nos salvar, nós recebemos Ele como Salvador, somos justificados por Ele, e aí, através disso, nós temos paz com Deus. Agora, paz com o próximo. Romanos 12, 18. Diz assim, olha, se possível, a Bíblia é ótima, né? Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, a gente viu que, né, que é possível, né, através de Jesus, ter paz com Deus. No que depender de nós, ter paz com todos os homens. Todo mundo entende isso aqui? No que depender, né, da gente, a gente sendo de Deus, né, dentro do possível, né, apaziguar, né? Não é criar tumulto, não. É entrar para aquele lado da turma do deixa disso, não, essa é a turma do deixa disso. Não, faz isso não. Tá. É isso mesmo. É fazer parte da turma do deixa disso, é apaziguar, é sair fora da confusão, é não gerar tumulto, não criar tumulto, não entrar em tumulto, tentar, né, dentro do possível e no que depender de nós, apaziguar. Né, colocar paz na situação. Ter paz com todos os homens. E tem pessoas que não é dada a isso. A gente tem notícias, às vezes, de pessoas assim, ó. Aqui, ó, fulano que causa tumulto de tudo. Na vizinhança, tudo. Então, o que a palavra fala? No que depender de nós, né? Se possível, tudo que depender de nós, ter paz com todo mundo. Ter paz com todos que estão ao nosso redor. Amém? Quem pode gerar isso em nós? O Espírito Santo. Porque a gente, irmãos, no impulso, a gente quer mesmo é fazer tumulto. Né? Muitas vezes, no impulso, no calor da situação, se o Espírito Santo não estiver agindo na nossa vida, paz, gerar paz, manter paz, passa longe de nós. O que a gente quer mesmo é quebrar tudo. E quem vai nos orientar, quem vai nos levar a querer apaziguar tudo? A ficar lá do lado da turma do deixa disso. Não faz isso não. Depois resolve. Né? Vamos, deixa quieto. Deus está cuidando, Deus está no controle. Naturalmente falando, humanamente falando, a gente quer é quebrar tudo. Mas quem vai colocar esse sentimento em nós aqui, né? Essa paz, essa tranquilidade interior que vai gerar em nós paz com Deus e paz com quem está ao nosso redor, o Espírito Santo. Não tem fórmula, irmãos. O que isso aqui nos ensina, né, o que está aqui em Gálatas 5:22, a respeito do fruto do Espírito, explica que o quê? Que não tem outro jeito. Não tem fórmula. Tem o Espírito Santo para agir na nossa vida. E fala aqui também paz interior, que é o que a gente viu no início, né? Aquela paz que vem de dentro, aquela tranquilidade interior, independente do que está ao meu redor. E fala outra coisa muito interessante aqui, ó. Os ímpios não têm paz. Vamos lá em Isaías 48:22. Por que os ímpios não têm paz? Quem são os ímpios? Aqueles que não têm Deus, né? Cada um tem seus motivos. Aqueles que não têm Deus. Aqueles que não têm experiência com Deus. Aqueles que não têm o Espírito Santo agindo em suas vidas. Se a paz verdadeira só Deus pode dar, se é, né, gerada como fruto do Espírito Santo, como que uma pessoa que não tem vida com Deus, como que uma pessoa que é ímpia vai ter paz? Não tem lógica, né? A paz que o mundo conhece, irmãos, é uma paz falsa, baseada em circunstância, baseada em momento. Diz assim, ó, deixa bem claro aqui o versículo, olha, para os perversos, ou seja, os ímpios, para aqueles que não têm Deus, para os perversos, ou seja, para os ímpios, todavia não há paz, diz o Senhor. Bem claro isso, né? Tanto que os ímpios não têm paz e eles não reconhecem nem assim de onde vem a paz verdadeira. Né? Os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, né, quando eles querem a paz, de alguma forma,
faz a manifestação, né? Faz algum ritual, tipo, veste uma camiseta branca, vão todo mundo sair de branco para a rua, marchando. A gente solta umas pombinhas brancas, uns balão branco, né? Isso não traz a paz verdadeira. É só uma manifestação, né? É só um ritual, é só um costume. Se a gente for pensar bem, o que com a camisa branca vai fazer? Nada. Nada. Né? O que uma atitude dessa vai mudar? Nada, porque a paz verdadeira vem de onde? É de dentro, é produzido dentro. Não é por fora. Não é fora. Não é nada que eu fizer fora, né? É algo produzido dentro pelo Espírito Santo. Por isso que a palavra fala que os perversos, os ímpios não têm paz. Não tem. Dentro de si não tem. Além de não ter, quando eles querem buscar, não sabem onde buscar. Não sabem o que vai fazer para que ela seja produzida. A única forma é ter Deus. A única forma é o agir do Espírito Santo. Amém? Agora aqui, ó, longanimidade. Longanimidade é o mesmo, né, que paciência. Olha que maravilha que o Espírito Santo vai produzir. Paciência. O Espírito Santo pode fazer de você um ser longânimo. Olha que interessante. Longânimo. Longo ânimo. Longânimo. Um ânimo, né? Paciente. Sabe a ideia que dá? Longânimo, pavio longo. Já viu alguém falar assim, meu pavio é curto? Isso não é de Deus, não. Pavio curto não é de Deus. Tem que ter pavio longo. Entendeu? O Espírito Santo vai gerar isso. Vai fazer o pavio ficar longo, longânimo. Entendeu? Paciência. Paciência. Isso não é fácil. Porque toda hora a gente grita, hoje eu não estou com paciência não, hein? O mesmo já isso aí vem do, eu não estou boa hoje, eu não estou bom hoje eu não estou com paciência, dá na mesma. Então, e a gente vive em dias, né? A gente vive hoje numa realidade que a gente tem que buscar muito isso aqui. Né? Buscar muito isso aqui. Né? Deus, eu tenho que ser longânimo. Tem que ser longânimo. Gera isso em mim, Espírito Santo. O pavio está curto. Né? E pavio curto, o que acontece com o pavio curto? Queima rapidinho e explode. A ideia de pavio, né? Pavio curto é isso. Imagina uma bombinha, uma dinamite, uma bomba, aí o pavio curto nem sabe o que está acontecendo, já explodiu. Primeiro você atira para depois você perguntar quem é. Né? Aí o negócio acontece contrário. Né? Está acontecendo na ordem errada. Então a gente tem que pedir isso aqui ao Espírito Santo. O Espírito Santo, o meu pavio é curto, mas tem que ser uma pessoa longânima. Não é só longânimo com as pessoas, é com tudo. Até em relação à volta de Cristo, puxa vida, eu já estou com tantos anos, já estou na igreja, Jesus não volta, eu vou espalhar o pé. Já perdi a paciência de esperar Jesus, ué. É para tudo na vida, para tudo. Né? Às vezes a gente fala assim com pessoas, porque assim, você tratando de pessoas, às vezes o estrago, né, é muito grande e depois não tem como consertar. Né? A gente tem que preservar bem essa questão de relacionamento, né? Mas é para tudo na vida. Tem paciência. Né? Tem que ter. E se não tem que pedir para ter. Né? Vamos lá, olha, longanimidade, paciência, é o que suporta a falta de cortesia e amabilidade por parte dos outros. É a paciência de forma contínua. Olha que interessante. Longânimo é uma coisa contínua. Hoje eu estou com paciência, amanhã eu não estou. Hoje eu estou de boa, estou com paciência com tudo, amanhã eu já não estou, não. E a gente é assim, eu estou falando, né, por mim mesmo. Estou falando de ninguém, não. Falando de mim. Um dia você está com paciência, outro dia você não está.
Agorinha eu estava, agora alguma coisa mudou, que o meu humor aqui, ó, já perdi a paciência geral. E quando a gente fala de algo que é gerado pelo Espírito Santo, é algo contínuo. Eu sou uma pessoa paciente. Eu sou uma pessoa longânima. Todo dia acontece o que acontecer. Entendeu? É essa que é a diferença. A gente sabe o que é paciência. A gente já experimentou. Em algum momento, com alguém, em alguma circunstância, você fala assim, nossa, eu tive paciência. Né? Eu tive paciência para resolver. Tive paciência. Só que aqui fala de algo que é constante. Que é constante. Que não é algo que vai e volta. E se a palavra fala, né, que o Espírito Santo vai gerar isso em nós, né? Quando fala longânimo, dá a própria palavra dá aquela ideia de continuidade, né? É porque é necessário que seja algo contínuo. Não pode ser algo que hoje tem, amanhã não tem. Hoje esgotou, a paciência esgotou. Vou esperar ela voltar. É algo que a gente precisa o tempo todo, né? E por isso que é algo que é o Espírito Santo que vai produzir em nós. Se depender de nós, irmão, não tem paciência, não. Olha, sinceramente, se depender de nós, a tendência é só piorar. Se depender das circunstâncias, a tendência é só piorar. Mais do que nunca, nós precisamos desse benefício, né, do Espírito Santo em nossa vida. O tempo todo e diante de circunstâncias. Às vezes, né, por mais que você seja de Deus, você vai se deparar com uma situação que de repente você vai perder aquilo ali. Você fala, Deus, né, Espírito Santo, diante dessa situação aqui, me dá amor. Diante dessa situação aqui, Espírito Santo, me dá domínio. Né? Então é uma coisa assim o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Porque a gente não altera de acordo com a circunstância. Então é de acordo com a circunstância também. É no dia a dia, né? O tempo todo a gente buscando isso aqui. E muito mais ainda diante de tal circunstância. Porque às vezes, diante de uma situação, a gente até esquece daquilo ali. A gente pode falhar. Então, até mesmo diante de uma situação, em algum momento específico, a gente tem que pedir. Amém? A gente tem que conhecer, né, tudo isso aqui, todos esses benefícios, tudo que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. A gente tem que entender que é algo que a gente tem que buscar constantemente. E não é uma vez só para a vida toda, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. E em situações especiais. A gente tem que conhecer, saber quais são, para a gente entender em que momento eu vou precisar disso ou daquilo. Amém? Paulo reconheceu a paciência de Jesus Cristo para com ele. Vamos lá, 1 Timóteo 1,16. Paulo fala, mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Resumindo, o que Paulo estava falando? Né? Paulo era um cara que era um perseguidor dos cristãos e teve um encontro com Cristo e a vida dele foi transformada. Ele fala que através da misericórdia, né, a vida dele foi transformada e a vida dele foi mudando, ao ponto de, ao invés de perseguidor, passou a ser perseguido, né? Ele se considera o principal dos pecadores, né? E Deus veio a usá-lo da forma que usou, e ele fala que isso, né, por causa da completa longanimidade de Jesus para com ele, da completa paciência, né, de Jesus com a vida dele. Ou seja, pecador que ele era, e Jesus foi ensinando, transformando a vida dele, a ponto dele se tornar o Paulo, né, que a gente conhece como um homem que pregava, que ia até preso por causa do evangelho, mas ele fala aqui que ele contou com o quê? Com a misericórdia e com a paciência de Cristo. Ou seja, o homem que ele era,
não se transformou no Paulo que está escrevendo essas cartas aqui de um dia para o outro, não. Então, essa longanimidade teve que ir se manifestando na vida dele, né? Isso aqui foi manifestando na vida dele até ele chegar ao ponto que ele chegou. E fala aqui também em 2 Coríntios 6, 4 e 6, fala sobre a muita paciência. Olha que interessante, paciência e a muita paciência. Vamos lá em 2 Coríntios, volta lá em 2 Coríntios 6, 4 e 5. Diz assim, olha. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Que Paulo está falando a respeito das várias situações, né, que como ministro de Deus, né, a pessoa está sujeita a passar. E aqui uma das coisas que ele fala, que olha, na muita paciência. Às vezes não tem que ter pouca não, é muita. Né? Só paciência não basta, é muita paciência que tem que ter. E ele fala disso aqui, né, que são situações que a pessoa às vezes vai passar, né, para se manter como ministro, como servo de Deus, a pessoa vai acabar passando por aquilo. E uma das coisas que tem que ter é paciência. Às vezes não é só paciência, é muita. Né? Aí é longanimidade multiplicada. Né? Porque a gente sabe que tem situação que, né, a paciência, o amor, tem que ser em dobro. Né? Tem que ser em dobro ou até mais, senão não vai funcionar. E Paulo deixa isso aqui bem claro. Né? Na posição de ministro, de servo de Deus, de pregador, era necessário. Agora, benignidade. Interessante benignidade, porque às vezes a pessoa confunde com bondade, né? Benignidade é diferente de bondade, tá? Então vamos lá, benignidade. Uma pessoa benigna é diferente de uma pessoa boa, tá? Benignidade é uma forma de amor compassivo e misericordioso. É a virtude que nos dá condições de sermos gentis para com os outros, expressando ternura, compaixão e brandura. A benignidade de Deus na vida de Paulo impediu de o carcereiro de Filipos suicidar-se. Vamos ler lá o versículo, depois a gente explica tudo. Vamos lá, ó. Atos 16. Atos 16 começa no 24 até o 34. Nós vamos ler aqui o 27 até o 31, tá bom? A gente entendeu a parte principal aqui do carcereiro. Fala assim, olha. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então essa situação aqui fala de quando Paulo e Silas estavam presos, né? E a igreja orando. Aí lá por volta da meia-noite, enquanto eles oravam e cantavam, né? Aí houve um terremoto que abriu as portas da prisão. O carcereiro que estava ali assustado com aquilo, né? Ele pensou assim: eu vou tirar minha vida porque o negócio não vai ficar bom. Mas aí quando Paulo falou com ele, ninguém fugiu não, nós estamos todos aqui. Aí ele entendeu o que tinha acontecido, ele perguntou o que ele poderia fazer para que ele fosse salvo. Então o que acontece? Aqui fala que a benignidade de Deus na vida de Paulo impediu o carcereiro de suicidar-se. Foi o que nós lemos aqui. Então o que é essa benignidade que estava na vida de Paulo? Fala que é uma forma de amor compassivo e misericordioso. Então, benignidade não é exatamente bondade, é uma forma de amar
né? Com misericórdia, com compaixão. Quando fala com amor compassivo, é um amor que tem compaixão do próximo. É um amor que tem misericórdia do próximo. Lembra daquele homem, o samaritano, o bom samaritano? Ele não era simplesmente um homem bom, ele era um homem benigno. Ele viu aquele homem todo machucado lá e ele sentiu o quê? Compaixão, misericórdia daquele homem, por isso ele ajudou. Então, o que faz a pessoa ser movida por compaixão e misericórdia pelo próximo, para fazer qualquer coisa em favor deste próximo, é a benignidade. Jesus era um homem benigno. Jesus, ele olhava para a multidão doente, endemoniado, né, faminta. Jesus, ele olhava, e o que a palavra fala? Ele diz em certo momento assim, eu olhava para eles, e para mim era como ovelhas que não tinham pastor. Estava precisando, ou seja, precisando de cuidado. E aí Jesus olhava para aquelas multidões que seguiam ele com compaixão, com misericórdia. Ele sabia que a maioria estava ali só por causa do benefício que ele podia, né, gerar. Era só para receber alguma coisa. Mas ele olhava assim, tudo ovelha sem pastor, né? Tudo desgarrado, tudo assim, sem orientação. E aí ele tinha misericórdia. E aí ele tinha compaixão e curava, e libertava, e fazia a obra na vida deles. Então, benignidade é isso. É olhar para alguém, olhar para o próximo, ver a necessidade dele, ver a situação dele, e independente de qualquer coisa, ter compaixão. Ter misericórdia, né? Se compadecer daquela pessoa. Independente se merece ou não merece, é a situação em si. Gerar compaixão em nós. Gerar esse sentimento de misericórdia que vem da parte de Deus. Ninguém tem misericórdia de ninguém, compaixão de ninguém, humanamente falando assim. Tá. Nós, com os nossos olhos, nós vamos avaliar. Tá assim por causa disso e disso, então não merece isso. A gente vai fazer uma avaliação assim do porquê que a pessoa está naquele jeito. E a gente não vai, né, se compadecer. Não vai se compadecer. Vai fazer um tanto de avaliação, um tanto de julgamento, vai fazer assim, ó. Vai fazer igual o Superman, olhar assim, uma visão de raio-x. Não posso fazer nada. Mas, quando a gente fala da benignidade, de algo que o Espírito Santo vai produzir, aí a gente vai olhar igual Jesus olhou. Aí a gente vai pensar assim, no meu lugar aqui, o que Jesus ia fazer? Né? O que Jesus faria aqui no meu lugar? Qual seria a atitude dele? Aí a gente vai fazer o que ele faria. Porque é algo espiritual. O que vai nos mover é espiritual. Amém? Aqui fala assim que a virtude de nos dar condições de sermos gentis para com os outros, expressando ternura, compaixão e brandura. Então, tem pessoas que a gente conhece que elas têm essa característica, né? De naturalmente assim, claro, movida por Deus, de agir com gentileza. Não tem pessoas que são ásperas, né? São ásperas, que são... Você nem perguntou direito, já. E outras pessoas que a gente nem conhece, que a gente às vezes precisa de algo e a pessoa, sem conhecer a outra, e a pessoa, sem ser beneficiada de forma alguma, consegue ser gentil. Consegue ser educado, né? Então isso, de maneira geral, isso tem que ser gerado pelo Espírito Santo. Porque isso também que não depende de circunstância, não. Não vai fazer avaliação de ninguém e não vai depender de circunstância. Porque eu posso estar aqui, ó, estressadona com o meu serviço aqui. Chegou alguém para pedir alguma coisa aqui, chegou alguém precisando aqui. Não com falsidade, mas algo que é produzido, que vem lá de dentro, que acaba tornando algo natural meu, porque o Espírito Santo está produzindo. Amém? Então a gente consegue entender isso aqui, separar isso aqui de bondade?
Não tem nada a ver com bondade. É outra coisa. Amém? Tem a ver com compaixão e misericórdia. É aquilo que Jesus era. E se ele era, pode ser, né, produzido em nós através da ação do Espírito Santo. Amém?